Podcast FAI. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano e esse é o podcast da FAI Centro Universitário. E o assunto de hoje é trote na faculdade, pode ou não pode? Bom, para a gente debater esse tema que é bastante polêmico, mas bastante interessante, hoje a gente tem uma presença de pessoas muito legais, muito bacanas. Estamos aqui com Wellington Minoro, ele é responsável pela Pastoral Universitária da FAI. Obrigado pela presença, Wellington. É um prazer estar aqui participando aí desse podcast. Eu espero contribuir aí com algumas informações e espero que os alunos também ouçam e se motivem a participar do Trote Solidário. Legal, valeu. Também nós temos a presença de vários alunos aqui da FAI, começando pelo Frei João Zequinato, que é frade estudante, formado em filosofia e agora começou a fazer psicologia, né, Frei? Bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. Também ajudar como aluno um pouco esse tema polêmico aí dos trotes. Legal. Nós temos também a caloura de administração, a Lorena Pickert. Muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. E vamos conversar, sobre o trote e espero ajudar vocês aí com algumas informações. Bacana. Também tem a Rafaele Rodrigues, nossa veterana de psicologia. Bem-vinda, Rafa. Muito obrigada, espero poder contribuir falar um pouco da minha experiência com o trote solidário, das experiências que eu conheço com os outros tipos de trote e a gente conversar um pouco sobre isso. Legal. E também veterano agora do curso de letras, o Renan Aquino. Bem-vindo, Renan. Obrigado. Eu espero estar ajudando, nesse tempo que a gente possa estar debatendo, a gente possa estar conversando sobre esse assunto que traz muito da vida universitária, Então, tamo aí. Legal. E para fechar esse time, nós temos também a professora Joyce Pescarolo. Ela é doutora em Sociologia e também coordena o curso de Psicologia da FAI. Bem-vinda, Joyce. Obrigada. Olá, espero contribuir também com essa discussão. Legal. Pessoal, então trote, Os trotes universitários, eles são bastante polêmicos e são considerados um rito de passagem, dos jovens que saem da escola para a universidade. Eles vão desde brincadeiras assim mais ingênuas, engraçadas, até em algumas situações de violência, de abusos. Então, por isso, a polêmica do assunto. E por conta de um aumento preocupante da violência nesses atos, muitas faculdades passaram a apoiar e a promover os chamados trotes limpos, trotes sociais, trotes solidários. Eles propõem desafios que podem trazer algum tipo de benefício para a sociedade e ele também não perde aquele caráter de interação saudável entre os estudantes. E para a gente já falando então desse tema trote solidário, eu já queria lançar a primeira pergunta aqui para o nosso debate para a professora Joyce. Joyce, de um ponto de vista assim, da sociologia, do comportamento humano, como é que a gente pode começar a entender esse tema trote? Por que ele é tradicional? Por que ele não sai de moda? Bem, Juliano, como você disse, um trote ele funciona como um ritual de passagem. E um rito de passagem, ele tem uma significado, que é de justamente abandonar uma fase anterior da vida em direção a uma outra fase, E esse abandono, ele tem sempre a ver com uma situação na qual o outro corre um risco. Todos os rituais e esses ritos, eles acontecem desde civilizações mais simples, menos complexas, como tribos, aborígenes, até civilizações mais complexas como a nossa, que tem uma série de características de interação, religiões distintas, enfim. Então, todos esses ritos, de alguma forma, implicam num risco que a pessoa corre para provar que ela tem algum valor, Por exemplo, há algumas tribos de aborígene na qual o adolescente, ele se joga, ele faz uma espécie de bungee jump com cipó, mas é com cipó, não é com elástico, para demonstrar que ele consegue, enfim, passar para a vida adulta. E isso muitas vezes implica em que esse cipó arrebente ou até que seja calculado inadequadamente esse tamanho e ele bata com a cabeça no chão. Muitos adolescentes morrem dessa forma, Pessoal, não façam isso em casa. A gente pode até fazer uma brincadeira, mas olha o casamento, que rito que é, Você, se joga de cabeça numa aventura. Pode ser coisa de louco, Mas enfim, as pessoas fazem. Então, sempre implica um rito, Que há aí implícito um risco que a pessoa deve correr, Então, assim, trote, pode ou não?
Eu diria, claro, pode, deve, também é um rito que a gente passa. Pode ter alguns desafios, né? Sim, agora o que a gente deve pensar é a medida que esse desafio coloca, a medida que esse constrangimento, que essa prova, né, coloca para as pessoas que participam dela. Como você falou, temos desde situações mais ingênuas, né, até situações que são extremamente violentas, como tudo que acontece na sociedade, né? Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu passei no curso de psicologia, era uma turma de 65 alunos e a menina que havia passado em primeiro lugar, na verdade, foi a principal vítima, né? Porque ela estava tão ansiosa em agradar, em mostrar que era inteligente, e numa das primeiras aulas, né, era típico, né? Ia sempre alguém que não era o professor da turma, fingindo que era o professor da turma e passava tarefas absurdas. E a gente dizia, meu Deus, não vou dar conta. E esse professor foi lá e pediu para que ela fosse até a secretaria buscar uma régua de medir QI. Nossa. Isso não existe, né? E ela foi, e na volta foi muito engraçado, porque todo mundo tirou muito sarro dela. Isso foi constrangedor? Foi. Foi, assim, algo que deve traumatizá-la pro resto da vida? Não deveria. Se ela tem uma estrutura psicológica adequada à idade dela, de poder lidar com isso de uma forma mais brincalhona, né? Bom, Joyce, você falou do rito de passagem também como uma tradição. E falando em tradição, a gente está aqui com o Wellington, ele é um jovem, né? Para quem não está vendo ele, obviamente. Ele já tem graduação, já tem especialização, pós-graduação. E ele tem uma história interessante na FAI, que ele já tem aí mais de 10 anos de experiência entre alunado e como funcionário, e hoje ele é responsável pela pastoral universitária. Então, Wellington, você já viu muita coisa aí quando o assunto é trote, né? A FAI, a gente sabe que ela adapta ao modelo de trote solidário, né? Então, se você pudesse dividir um pouquinho dessa experiência tua, desses poucos anos de juventude na FAI. Obrigado, Juliano, pelo jovem. Eu acho que é sempre um elogio muito grande. Né? Eu acho que o trote solidário que a gente promove aqui pela pastoral já passou por alguns anos aí, né? Tem alguns anos de caminhada. Antes mesmo de eu entrar aqui para trabalhar na FAI, já acontecia, né, o trote solidário. Mas eu vou falar um pouco pela experiência de pastoral mesmo, né? Então, eu entrei aqui na instituição em 2012, mas comecei a atuar mais profissionalmente na pastoral em 2013, né? E já no primeiro semestre já tinha o trote solidário, né? E na época já tinha muitos acontecimentos desse trote sujo, né? Que a gente diz, né? Que a gente acha que não seria adequado para os alunos participarem, tanto que hoje a FAI tem uma portaria que proíbe o trote abusivo, né? Tanto que os alunos calouros que participaram aí da aula inaugural agora, o nosso pró-reitor Everton, ele enfatizou que a gente tem uma portaria para os alunos não participarem, que também pode ser caso de suspensão até para os alunos participarem, né? O trote solidário ele veio nesse sentido de que esses alunos evitem de participar desse tipo de situação e marquem o ingresso deles de uma forma solidária, né? Trabalhando valores, né? Trabalhando esses aspectos mais solidários do ser humano, né? Então é uma forma de incentivar os alunos a terem esse comportamento mais solidário mesmo, né? Eles trabalharem em equipe. Por quê? Os trotes solidários funcionam como uma gincana solidária, né? Então cada sala é uma equipe e eles competem entre si. Obviamente, a gente deixa bem claro que é uma competição saudável, né? Porque no final das contas, quem vai se beneficiar é uma comunidade, né? São instituições que a gente tem, que são instituições parceiras nossas, né? Então eles se mobilizam, então desde o primeiro semestre, né? Então são calouros, mas eles têm a oportunidade de criar estratégias, né? Então eles podem fazer pesquisa de mercado, fazer campanhas, entrar em contato com empresas. Isso é muito importante para a vida profissional deles mesmo, né? E também é uma forma de colaborar com a formação integral desses alunos, né? Porque a formação dos alunos não é somente na sala de aula, né? Senão uma instituição de ensino superior não era formada pelos 3 pilares, que é o ensino, a pesquisa e extensão. Então a gente tenta contribuir também com essa formação, né, integral desse aluno. Professor, agora você comentou do trote, muitas vezes a gente também não pode ser tão radical, né? O trote solidário, ele tem um fim muito específico, que é esse lado solidário, social, como na FAI, ajudar uma instituição que necessita, pessoas que estão necessitadas de algum tipo
de alimento, de roupas, então como a gente faz todas as edições. Agora também, o trote ele não precisa ser careta, né? A violência não tem a ver também com a zoação, né? Isso. Eu acho que você tem toda a razão, né? O trote não precisa... O fato de ser uma brincadeira, um desafio, não implica em que seja uma violência ostensiva, né? Até uma outra coisa que a gente precisa pensar é que, assim, a gente sempre olha a violência pelo aspecto negativo, né? Como algo que faz mal ao sujeito. Mas não existe sociedade sem um quantum de violência na qual o outro precise fazer coisas que a vontade dele aponta para não fazer. Por exemplo, desde levar uma criança à força para a escola. Ela vai ter que ir, ainda que ela não queira, porque isso faz parte do processo de, enfim, educação dela. Então a gente obriga a criança a fazer uma série de coisas que ela não quer, que ela pode sentir como violento, no entanto é bom. Não é assim que o trote é, evidentemente, né? Mas o trote não precisa implicar num dano físico, né? Mas, evidentemente, ele sempre vai implicar num dano moral. Aí a gente pode até conversar aqui para ver se o que a gente faz pode ser chamado de trote. Talvez nem seja trote, né? E não tem nenhum problema. É muito bacana. Eu acho que independente de qualquer forma de trote que possa ter nas universidades, você poder ingressar no curso universitário despertando para essa consciência social, de solidariedade, de implicar o outro nas suas escolhas, isso é sempre muito legal. Deveria ser assim em todo lugar, né? Que todo aluno, principalmente nas universidades públicas, né? Que todo aluno que adentre, né? Que entre na universidade tenha como contrapartida do fato dele estudar, sendo financiado por toda uma sociedade, a contrapartida que ele possa dar algo também, né? E começar como algo que a gente faz aqui, uma gincana solidária ou algo que, né? Lembre que existem pessoas que estão numa situação muito difícil. É muito bacana. Então, isso é um ponto muito positivo para a FAI. Esse ponto de debate é bem interessante. Até vou passar essa pergunta para o Frei João, que ele está estudando agora para sua formação religiosa, né, Frade? E você tem já uma formação, conhecimento franciscano. A partir disso que a professora Joyce até comentou, que também não importa a etiqueta, se é trote, se é uma reunião, uma confraternização, a etiqueta não importa muito. Talvez o conteúdo ele é o mais importante, né? Então esse momento que a FAI oportuniza para a reunião dos alunos, como é que isso pode impactar, que você vê assim na formação humana do jovem? Eu acredito que todo começo, todo início, né, esse start, ele sempre causa um medo, né, uma aflição, uma ansiedade em todos nós. E a partir do histórico que nós temos no nosso país de trote, não só no Brasil, né, outros países também têm práticas assim, também terríveis na questão do trote. Então aquele jovem, ele se sente realmente atemorizado. Eu lembro que na minha primeira graduação, quando eu fiz em filosofia, era uma universidade também confessional e perto tinha uma grande universidade pública estadual lá em São Paulo. E tinham assim histórias horrendas dos trotes, vídeos no YouTube, e você fala, meu Deus, mas ali do lado será que é assim, né? Então eu me lembro que quando eu cheguei no campus da universidade no primeiro dia, vários seguranças, né, orientação de realmente, se você vê algo, denuncie, como o Wellington falou assim, também a prática da FAI, né? Então a gente fica mais tranquilo. E aqui na FAI eu já sabia que realmente o trote solidário já está implantado há muitos anos, né? Então é a prática comum da instituição. E aí eu pegaria essa questão da palavra trote, né? De onde vem, né? Porque é um tipo de passo do cavalo, né? E para ele adquirir esse tipo de ritmo, né, de andar, ele precisa ser domesticado. Então eu acredito que o mais interessante do trote solidário é que o aluno que chega do ensino médio, é a sua primeira graduação, não está ambientado, então ele vai ter contato com os veteranos, né, que vão ajudá-lo a entrar nesse vida universitária, vida acadêmica, né? Não tem mais o acompanhamento tanto dos pais, da família. Você escolheu o seu curso, você vai trabalhar por si, né? Tem toda uma autonomia e você realmente precisa de uma ajuda de alguém que já está ambientado com esse clima acadêmico universitário. Então eu acho isso muito interessante. E aí interessante também que aí é a voltagem, né? Você vai, uma turma nova que está começando, ingressando, vai se unir por uma causa social. Então são várias pessoas que não se conhecem, estão ali caíram de paraquedas juntas numa sala, igual a Lorena logo vai falar, né? Começou o curso agora, não conhece quase ninguém, mas acho que esse trote solidário faz o quê? Eles se unirem em prol de uma causa, então eles vão acabar se conhecendo. Então acho que cria uma união interessante com a turma que está iniciando, cria uma união com os veteranos que vão ajudá-los a ingressar na vida acadêmica e ao mesmo tempo também faz o quê? Desperta, opa,
essa vida universitária não é em si um círculo fechado, ela tem uma voltagem para fora. Existe uma sociedade, uma comunidade que vai precisar de nós como profissionais, e o meu ingresso dentro da universidade, dentro, né, da vida acadêmica, já está olhando, despertando para esse olhar comunitário, né? Então eu acho que isso é extremamente positivo, né? E dentro da ótica franciscana, né, que rege essa nossa instituição, o diálogo, o respeito, a fraternidade, né, são valores assim que nós não podemos abrir mão. E acredito que o trote solidário nesse espírito favorece o diálogo, favorece essa questão da fraternidade, né? Então eu acho que é extremamente positivo para a formação humana dos alunos. Só vou puxar um gancho aqui do que o Frei João falou, que aqui na FAI foi criada, de certa forma, uma cultura do trote solidário que ajuda a que os alunos não façam ou não participem de alguns trotes mais ostensivos, né? Porque, assim, realmente é legal que os alunos marquem, né, o ingresso deles, né? É importante a gente medir isso, né? Que não seja realmente extremamente violento. O trote solidário realmente ajuda nisso. O que eu quero dizer é que aqui na instituição foi criada uma cultura nesse sentido, que os veteranos que foram calouros ano passado, como eles participaram do trote solidário, no outro ano eles vão poder ajudar os calouros desse ano a participar do trote solidário também. Então, e eles, como participaram e acharam legal, eles realmente não vão fazer aquele trote mais humilhante naqueles alunos. Então isso vai passando de geração em geração, né? Então há alguns anos isso vai se disseminando. Então, por exemplo, aqui o Renan e a Rafa, eles já foram calouros um dia, né? Participaram do trote solidário, acharam bacana. E hoje o que acontece? Hoje eles ajudam os outros calouros a não participar desse trote, né? Do trote que a gente chama de sujo, trote abusivo e tudo mais, né? E futuramente a Lorena, né, ano que vem ela vai estar veterana também, possivelmente ela também vai ajudar o calouro dela a participar do trote solidário ao invés do outro trote. Então é uma cultura que vem se criando na instituição e há alguns anos já não tem esse trote que a gente já diz, né, que é sujo e tudo mais. Não, legal, a gente já falou muito de trote, cada um deu sua opinião, mas falta ouvir o alvo do trote, que é o calouro, né? Isso. Então a gente tá com a Lorena. Lorena, você, caloura de administração, recentemente saiu do ensino médio, né? Tinha muito receio. Qual que era a tua expectativa em relação a esse tema de trote? Muito receio, não somente eu, mas acho que todo mundo que, né, ao entrar na faculdade, tem aquele medo, né, de entrar na faculdade, como vai ser, se a gente vai ter amigos, se a gente vai gostar do curso, de como vai ser e também como vai ser essa recepção ao entrar na faculdade. E aqui na FAI, quando a gente teve no primeiro dia já a palestra, eles já nos tranquilizaram falando que o trote seria uma coisa assim solidária, que seria de ajuda, que ia agregar valores a gente e não ia ser uma coisa de veteranos que iam humilhar a gente, fazer brincadeiras de mau gosto mesmo, né, que outras instituições fazem, né, e amigos meus extremamente com medo, já querendo faltar nas primeiras semanas de aula, né, pensando que os veteranos iam maltratar eles, iam excluir eles por não participarem das atividades que eles, né, não obrigam, né, mas eles forçam a fazer, né, se você não fizer as atividades, você acaba se tornando careta ou excluído, não vai poder participar das festas, né, e ao ver que tem o trote solidário aqui na FAI, e a minha turma já está trabalhando nesse trote solidário, está sendo muito bom. Eu posso dizer que a turma está mais junta, né? A gente acabou conhecendo várias pessoas que a gente, né, de outras instituições, cidade, e fazer a amizade, trabalhar junto, né? E várias pessoas, né, falando, como vai ser o trote solidário, né? O que vocês vão fazer, várias ideias planejando, né, de como que o trote solidário aqui na FAI, até eu acho que o Wellington pode falar como a gente vai ser o trote aqui na FAI, né? Sobre, a gente está pensando em arrecadar dinheiro, a gente fazendo rifa, vendendo brigadeiro, né, por exemplo. Malabarismo no sinal. Não, esse aqui não pode. Olha aí. Só falei isso que eu sabia, Esse é o espírito do... Pegar o espírito. Esse é o que entra no não pode, né? O marketing tá com posts lá, né? O que pode e o que não pode, tá bem?
Legal que a gente ouviu a fala da Lorena, toda empolgada, muito legal, né? Agora, mas a gente tem o outro lado também dos veteranos, né? Então o Renan e a Rafa já participaram, já presenciaram outros trotes solidários aqui na FAI e acho que podem falar um pouquinho também de como é que foi nesse ano a recepção desses calouros, né? Vocês participaram do evento de acolhimento, como é que foi assim essa primeira interação? Eu acho que a sensação é você passar para eles justamente essa tranquilidade, né? Não fazer com que eles não sintam exatamente o que a gente sentiu, embora seja inevitável, porque antes de ter a palestra eles sentem aquela angústia, né? Mas a intenção é acabar com a angústia no momento em que eles escutam a nossa experiência, né? Frente ao trote solidário. E eu acho que a gente conseguiu isso, porque como ela mesma diz, foi uma coisa mais tranquila. E assim, como a Joyce falou, o trote é um rito de passagem e eu consegui ver muito isso aqui no trote solidário com a minha experiência, assim. Foi um rito de passagem muito positivo pra mim, né, no caso, porque eu consegui, assim, deixar de lado o ensino médio, que foi quando deixei de lado o ensino médio, entrei na universidade e já consegui ter esse ambiente acadêmico porque eu comecei a conversar com as pessoas da minha sala, que tinham o mesmo propósito que eu ali, né, cursando psicologia. Então o trote ele trouxe essa oportunidade para mim e para o pessoal da minha turma, né? Então você se depara com uma situação assim que você não conhece ninguém da sua turma, você chega lá, não conhece absolutamente ninguém, todo mundo, como ela falou, cai de paraquedas ali. E aí você, através do trote solidário, começa a criar vínculo com as pessoas, começa a conversar e formar um grupo, que esse grupo existe até hoje, inclusive eu tô no 3º ano de psicologia e o grupo do trote solidário ainda existe. Deixou de ser grupo do trote solidário, né? Mas ele ainda é o grupo, então... Pra ver como que marca mesmo. Então é um rito, assim, né? De passagem. Marcou mesmo, de fato, sabe? Foi quando eu percebi, assim, que não, agora eu realmente tô numa universidade, tô conversando com pessoas que querem o mesmo curso que eu, que têm ideias diferentes e que podem contribuir pra minha formação acadêmica. Então, marcou mesmo, assim, sabe? Agora deixei o ensino médio, agora estou na faculdade. Então acho que o trote solidário, além de ajudar as instituições que a gente tem em parceria e agregar valores pessoais, eu acho que ele marca, sim, o início de uma vida acadêmica, assim, sabe? Por essa interação com os outros alunos. Renan, concorda, discorda, não tem certeza? Como por ser eu entrei recentemente na pastoral, né? Foi algo muito interessante eu ser chamado pelo Wellington, né? O Wellington ele me chamou para estar falando com os calouros lá em cima. E foi algo muito interessante estar passando essa sensação para os calouros, né? Como a Rafa falou, que a gente conseguiu alcançar, né, os calouros, né? A Lorena foi prova disso. E foi muito bom, a gente passou hoje de manhã também divulgando os trotes nas salas, né? Então, ter essa aproximação com as pessoas foi algo muito interessante, né? Porque eu consegui passar aquilo que, pra mim, assim, não foi algo tão sentido, né? Porque na minha experiência, né, eu sempre tive a indução, né? Sempre fui indo para um local mais sozinho, né? Eu sempre caminhei sozinho, assim, no início da faculdade, né? E algo que o Frei falou que foi algo muito interessante, né? Que me veio na cabeça sobre a questão do trote, né? Que os pequenos cavalos começam com o trote ali e tudo mais. Até no nascimento, né? Antes deles começarem a trotar, eles precisam de alguém mais velho ali e estar ajudando eles a crescerem, né? E eu não senti isso pra mim. Porque como eu me afastava um pouco, eu nunca fui muito próximo da minha sala também, então sempre foi mais excluído. Pra mim, quando eu entrei na pastoral, foi algo que eu pude sentir isso, né? Esse calor da solidariedade esquentando a gente, né? Trazendo isso pra gente. Foi algo muito bom a gente começar a se unir ali e passar isso pros calouros foi uma sensação muito boa, porque quando eu fui lá em cima, né, que a gente foi chamado pelo André pra estar falando, a sensação que eu quis passar para eles foi justamente essa de que aqui vai ser um lugar onde eles vão ter gente com quem eles podem contar, né? Porque muitas vezes você fica com aquele medo, putz, com quem que eu vou contar na faculdade e tudo mais. E isso é uma coisa que marca também os trotes, né? Porque eles iniciam fazendo
o trote solidário, assim, cuidando e, tipo, cuidando tanto da população quanto os veteranos cuidando dos calouros, né? Então eu pude passar aquilo pra eles, tipo, de uma forma que a gente ia ser uma família, né? De que a gente ia ajudar o próximo, ajudar um ao outro, e a FAI tem bem essa pegada da gente estar cuidando do próximo, né? Essa questão da caridade, essa questão da ajuda, né? Do aconselhamento e tudo mais, né? Ah, legal, Renan. A gente já está chegando perto aí do final do nosso podcast. Professora Joyce, então acho que a pergunta não é nem se pode, uma questão de pode ou não pode, mas como fazer, né? Como você participar de algo bacana para todo mundo, mas sem, digamos assim, ultrapassar os limites do bom senso, né? Então acho que a gente pode pensar que o trote, ele tem como objetivo fazer de uma forma muito intensa, né? Submeter você a situações que você vai ter que demonstrar que você serve para aquilo, que você tem forças, né? E obviamente por vezes implica em constrangimento e tudo isso que a gente já viu como violência. Mas uma coisa que é legal da gente pensar é que a vida universitária, ela não é só uma vida de prazer e de conforto, né? Ela é uma vida que você precisa estar, como o João falou, você vai estar aqui sozinho. O ideal é que os seus pais não estejam aqui, né? Que você possa desenvolver nesse período autonomia, que você possa aprender a gerenciar os seus problemas, a dizer não, a estabelecer limites, né? Então, assim, muito para além do trote, é importante lembrar que ele é um rito que vai dar o início a esse momento no qual você vai ter que aprender a lidar com tudo isso, né? Terão situações que mesmo a gente tentando evitar, podem te constranger. E como é que você vai lidar com isso, né? Então, assim, a gente pode pensar que todo e qualquer evento que a gente puder fazer que prepare o aluno para uma reflexão e que também o deixe com coragem para lidar com as coisas, né, da vida de uma certa forma mais autônoma, né? Sem que qualquer coisa que o abale, ele precise correr para a barra da saia da mãe, do pai, que ele possa aprender ele mesmo a agenciar, é bem-vindo, né? Acho que uma gincana solidária é sempre muito bacana, né? Mas que também não é ruim se sentir angustiado, tá? A gente não deve imaginar que o sentimento de apreensão, vergonha, medo, angústia deva ser eliminado. Precisa ser trabalhado, né? A gente precisa aprender a lidar com isso também. Porque uma entrevista de emprego dá angústia, né? Um relacionamento inicial da angústia não é algo que vai passar, é algo que a gente vai precisar aprender a lidar. Porque a vida, ela é cheia de angústias, de situações novas, né? E se a gente não aprende a lidar com isso, porque a gente também é poupado o tempo inteiro, a gente se torna muito frágil, né? Então, é importante a gente lembrar disso, porque hoje em dia, eu ouço a gente sempre preocupado em fazer uma educação voltada para poupar as pessoas, né? E isso é importante protegê-las, mas é importante também colocá-las em situações nas quais elas possam se desenvolver. Beleza, obrigado, prof. E agora, pra gente encerrar, o Wellington quer dar um recadinho agora, porque o trote tá acontecendo já, né? O trote tá acontecendo. Vocês veteranos, professores, querem ajudar os calouros, sintam-se à vontade de ajudá-los, né? É uma gincana solidária que o foco são os calouros realmente. A maior premiação é para os calouros. É lógico que tem premiação para os veteranos também. Mas seria muito bacana de vocês gerarem essa integração com eles, né? Uma palavrinha final aqui é que eu queria dizer que o trote solidário ele é muito mais que uma ação que acaba, né? Então ele dá continuidade, igual os veteranos falaram aqui. O trote solidário foi uma forma deles se conhecer, né? Deles conhecer as ações, deles se conhecerem entre si e darem continuidade nessa amizade, né? E eu acredito que é uma amizade que vai se perdurar, né? E é óbvio, né? Igual a professora Joyce disse, eles vão ter muita angústia, eles vão ter muito sofrimento nesse percurso da nossa vida. E essa integração e essa união que eles têm entre si, eu acredito que é um apoio muito grande entre eles, né? Então aproveitem, participem aí do trote solidário e depois, se sabem, é uma continuidade. A faculdade tem muita coisa boa para oferecer para vocês, né? A faculdade tem muito suporte bom para vocês, porque realmente a gente passa por muita coisa boa, mas a gente também passa por muita coisa ruim, né? E é sempre bom que a gente tenha um círculo de amizade muito bacana pra gente poder saber contar com quem a gente pode contar. Uma rede, né? Uma rede, professores, tem os freis aqui sempre por perto também. Solidariedade. Né? Então a gente acaba criando esse círculo aí realmente de amizade, né? Esse círculo gostoso de convivência, né? Então aproveitem e participem, né? Seria muito bacana vê-los
aí na instituição. Vem pra FAI, vem pra Pastoral, vem pra Trote Solidário, vem pra Pastoral. Isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que participaram desse bate-papo, dessa reflexão. Você que gostou desse conteúdo, desse bate-papo, se quiser sugerir outros temas, comentar também sobre trote, busque a FAI nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, FAI Centro Universitário, no Instagram, FAI.oficial e também no LinkedIn e outras redes, por exemplo, o YouTube. E se você quiser também saber um pouco mais do trabalho da Pastoral, no Facebook, Pastoral Universitária FAI, entra lá, curte os conteúdos, manda dúvidas, manda comentários lá, que o Wellington vai responder a todos. E venha participar do voluntariado, né? Igual eu falei, Trote Solidário é apenas uma das ações, mas tem muito mais outras que vocês podem participar também. Legal, isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo podcast da FAI Centro Universitário. Tchau!